Olá, cristãos, como vocês estão? Já passou o Natal, né? Muitos comemoram, instituiu-se essa data como o nascimento de Jesus, mas esse não é o foco agora aqui. O interessante é que eu quero falar sobre estar perdido. Muitas vezes nós estivemos perdidos. Cristão, nós já estivemos perdidos, não é verdade? Eu vou ler alguns trechos da Bíblia sobre isso e vou falar. Nós comemoramos então, a maioria, o nascimento de Jesus. Eu vou ler Isaías, no 53. O interessante é que Isaías falou sobre algo que aconteceria muitos anos depois, que seria Jesus. Seria Jesus. E ele escorre sobre Jesus ter sido menosprezado, rejeitado pelos homens. E lá no verso 6, que é o início desse bate-papo aqui que nós estamos tendo, né? E gostaria de lembrar você que divulgue esse vídeo. Dê o seu like, se inscreva. É muito importante o comentário também. Lá então, Isaías 53, no verso 6, olha só o que Isaías fala. Todos nós como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías falando, muito antes de Jesus. E fala, gente, foi transpassado, foi humilhado. Outro dia eu estava vendo um comentário de um senhor que se intitula pastor, dizendo que o Antigo Testamento não é nada, não tem valor. Mas como se separa o novo do antigo? Jesus mesmo falou que ele veio cumprir, não veio abolir coisas de homens, não é verdade? Voltando ao assunto de estar perdido, olha só. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, pensa numa ovelha, sem pastor, errante, perdida, mas ela não tinha essa noção. Nós não. Foi uma opção nossa, na época em que nós estávamos perdidos, de seguir nossos próprios caminhos. E aqui diz o Senhor, ó. Aqui diz o Senhor, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa iniquidade, Isaías falando, antes de Jesus, caiu sobre ele. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Gente, como é que nós vamos andar pelos nossos caminhos errantes, conhecendo agora a palavra de Deus? Entendeu? Aí eu vou ler agora em João 10, 11. João 10, 11. Toda vez que alguém está perdido, a gente pede para alguém nos encontre, para que nós possamos ser achados. Se nós continuarmos perdidos no nosso caminho errante, onde é que nós vamos parar? No nosso caso, sabe o que aconteceu? Veio Jesus. Sabe, como ela disse, foi transpassado, foi humilhado, sabe, foi escanteado, não foi reconhecido por muitos. Aí Jesus diz o seguinte, em João 10,
Acompanhe, por favor, acompanhe. Em João 10, no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por nós. Ele nos encontrou ou nós o encontramos? Ele veio. O objetivo dele foi levar no madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades. Preço de sangue, preço de dor. Lá no 14, ele ainda afirma: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você estava perdido? Você encontrou Jesus? Jesus deixou ser encontrado por você? Saiba que a hora que você fez isso, você honrou o sacrifício dele lá na cruz por ter levado nossos pecados. Por ter levado nossos pecados. Nós poderíamos continuar perdidos? Teríamos perdidos para sempre. Perdidos para sempre. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, a função de pastor não é para qualquer um. Tem que estar disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Nós, como ovelhas, temos que reconhecer isso. Não somos autossuficientes. Podemos até pensar que em função de estudo, de uma posição numa empresa, acharmos que somos. Mas não. Se formos arrogantes a ponto de acharmos que não precisamos de ninguém e nem de Jesus, estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Não tem como nós acertarmos o caminho se nós não tivermos o bom pastor nos orientando. O bom pastor dando a vida por nós. Tenha essa certeza. A nossa mente, se não estiver cativa ao Senhor, o nosso coração, se não estiver amolecido, gente, por que a gente não vai dar certo, não vai dar certo? Coração endurecido, a nossa mente dependendo de nós mesmos, não vai dar certo, não vai dar certo. Pode dar certo um dia, dois, mas depois você vai ver aquilo que você achou que estava certo, estava completamente errado. Você não seguiu os passos do seu pastor. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para ler aqui, ó, em Pedro 2,25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Eu era uma ovelha desgarrada. Eu acredito que muitos eram ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nos convertemos a Jesus. É o único caminho, não tem como achar outro caminho. O mundo secular acredita que tem vários caminhos, vários nomes que possam levar a Deus. A Bíblia desmente isso. Só um caminho existe. Jesus é a verdade e o caminho. É muito importante você estar transmitindo e passando esse vídeo para as outras pessoas. Principalmente as que não conhecem. Muito importante as que estão em dúvida. E é importante reforçar as que têm certeza. E dizer, você está certo, nós estamos certos. Só existe um pastor
bom pastor. Nós temos que saber quem nós devemos seguir. Não estou falando de não ir à igreja, de ouvir uma palavra. Mas o nosso ir à igreja, ouvir uma palavra de púlpito, não nos livra da obrigação de ler a palavra de Deus. O que está sendo dado no púlpito, assim como o que eu estou falando aqui, é um recado. A Bíblia é um recado, é uma mensagem, é um ensinamento. Não adianta, eu penso assim, eu tenho essa certeza, que sem Jesus no coração, na mente, na nossa vida, nós seremos ovelhas desgarradas, seguindo o próprio caminho. Não é bom, não é bom. O cristão tem a certeza que o caminho é Jesus, o bom pastor. Ele é o único que deu a vida por nós. Você acha que mais alguém vai dar a vida por você? Você acha que mais alguém vai mandar o seu filho para dar a vida por nós? Para sofrer no sangue, na carne? Não, né? Não vai ter. Não vai ter. Cristão, faça a sua parte. Comente, dê o like, se inscreva. Divulgue esse vídeo. Divulgue o vídeo. Meu nome é Luiz Silva. Divulgue o vídeo. Eu creio que eu estou sendo abençoada porque o meu objetivo é abençoar a vida de vocês. E vocês podem abençoar outras vidas. Amém? O fim do ano romano aí está acabando, né? O interessante é que as pessoas que festejaram aí o Natal com o nascimento de Jesus não tem noção do que representa isso, né? Do que Jesus fez por nós. É um feriado, é uma data festiva, mas não sabem, a maioria, o que isso significa. Eles estão comemorando um feriado prolongado. Cristão, nós não podemos ter isso na cabeça, tá? É um assunto que não vou abordar aqui, até porque não tenho a profundidade de falar sobre isso, sobre quando Jesus realmente nasceu. Mas pelo menos o homem instituiu uma data, não é verdade? Isso é ótimo, isso é ótimo. Bom seria se todos os dias as pessoas que estão comemorando esse feriado comemorassem Jesus. Todos os dias, à noite orando, de manhã agradecendo, sabe? Dedicando os seus passos a Jesus, seguindo os caminhos de Jesus. Cristão, Deus abençoe. Hoje eu gravei à noite, né? Tenham um bom descanso. Não esqueçam de orar a Deus agradecendo ao deitar, agradecendo ao se levantar. Leiam a palavra, dediquem 15 minutos, 20 minutos, meia hora. A hora que você perceber, já passou até mais do que isso. Mas seja a sua primícia, o seu tempo com Jesus, com Deus. Seja a sua primícia. Amém? Deus abençoe. Incentivo você a ler sempre a palavra. Incentivo você a divulgar esse vídeo. Faça com que outras pessoas possam ser abençoadas também. Eu espero que você seja abençoado com esse vídeo. E que ele chegue ao seu coração da forma como você precisa recebê-lo. Porque a palavra é viva. Ela não vai dizer a mesma coisa para nós, para mim, para você. O Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.